Existem lugares no planeta que nenhum avião alcança, sem pista de pouso, sem aeroporto e às vezes nem porto. O único jeito de chegar é enfrentando dias, às vezes semanas, de navegação em mar aberto. Hoje vou te levar por 7 destinos que estão entre os mais isolados da Terra. Se você gosta de lugares que quase ninguém visita, fica até o final porque o último dessa lista é, sem exagero, um dos points mais isolados que já existiu. Vamos começar. Nosso primeiro destino é a Ilha Palmerston, um atol minúsculo perdido no Pacífico Sul. Aqui não existe pista de pouso, não existe porto, a única forma de chegar é de barco. E olha que chegar já é uma palavra generosa, porque nem sempre dá para atracar. Muitas vezes é preciso ancorar longe da costa e ser levado até a ilha em botes menores, guiados pelos próprios moradores. E por falar em moradores, são poucas dezenas de pessoas vivendo ali. E o mais incrível é que praticamente todos descendem de um único colono inglês do século XIX, que se estabeleceu na ilha com sua família, e de certa forma deu origem a toda a comunidade atual. Quando um veleiro aparece no horizonte, é praticamente um evento. A comunidade se organiza para receber os visitantes, ajudar com o desembarque e muitas vezes oferecer hospedagem, porque a estrutura turística no sentido tradicional não existe. O segundo destino é considerado por muitos exploradores a ilha mais isolada do mundo, Bouvet, no meio do Atlântico Sul. Ela é desabitada, coberta de gelo praticamente o ano inteiro, e cercada de falésias que tornam o desembarque quase uma proeza de alpinismo marítimo. Não existe porto, não existe abrigo natural. Quem tenta desembarcar ali normalmente sai de um veleiro de expedição ou de um navio maior, desce em um bote pequeno e precisa aproveitar uma janela curta de mar mais calmo, porque a qualquer momento as condições podem virar. É por isso que Bouvet aparece em praticamente todas as listas de lugares mais remotos do planeta. Ela está tão distante de qualquer terra habitada que para muitos navegadores, chegar lá é riscar um item de uma lista que quase ninguém completa. O terceiro nome da lista é um território francês perdido no Oceano Índico, as Ilhas Kerguelen. Elas ficam a cerca de 3.000 quilômetros da terra habitada mais próxima. Só para você ter noção da escala disso, é como atravessar praticamente toda a distância de lados opostos de um continente, só que no meio do oceano, sem nada no caminho. Cerca de 80 pessoas passam por ali temporariamente, pesquisadores que ocupam as instalações em determinadas épocas do ano, estudando fauna, clima e geologia da região. E o acesso é raríssimo. Apenas um navio de reabastecimento passa por lá poucas vezes ao ano. Veleiros de expedição também encaram essa travessia, mas é uma viagem longa, dura e que exige experiência séria em navegação oceânica. Não é passeio para qualquer tripulação. O quarto destino é um atol francês completamente desabitado a oeste do México, Clipperton. O acesso é exclusivamente por mar e geralmente é feito por veleiros de expedição científica ou por aventureiros dispostos a encarar semanas de navegação só para chegar lá. E o que espera quem chega é uma paisagem quase surreal, um anel de terra em volta de uma lagoa, sem nenhuma construção, sem nenhum sinal de vida humana permanente. Só natureza, isolamento e o som do mar batendo nos dois lados do atol ao mesmo tempo. O quinto nome é oficialmente o arquipélago habitado mais remoto do planeta, Tristão da Cunha. Ele fica praticamente no meio do caminho entre a África do Sul e a Argentina, ou seja, longe de tudo dos dois lados. O único acesso é por navio partindo da cidade do Cabo. E essa viagem leva de 5 a 6 dias só de travessia, sem contar que as saídas são raras, poucas vezes ao ano. Isso significa que quem mora ali vive em um ritmo completamente diferente do resto do mundo. Os suprimentos e as visitas, tudo depende dessas poucas janelas de navio por ano. O sexto destino é uma parada obrigatória para quem gosta de história de exploração polar, a ilha Geórgia do Sul, sem aeroporto, sem população fixa, só uma pequena base de pesquisa britânica que mantém presença por lá. E é justamente por isso que ela virou um destino clássico entre veleiros de expedição polar. Além da paisagem impressionante com colônias gigantescas de pinguim-rei, a ilha carrega um pedaço importante da história da exploração. Foi ali que Ernest Shackleton terminou sua jornada, depois de uma das sagas de sobrevivência mais famosas já registradas em expedições polares. E chegamos ao último, e talvez mais icônico, destino da lista, a ilha Pitcairn. Menos de 60 pessoas vivem ali, e o mais curioso, todas elas descendem dos amotinados do navio Bounty, aquele motim que ficou marcado na história naval do século XVIII.
O acesso normalmente exige dias de navegação a partir do Tahiti ou da Nova Zelândia, ou seja, mesmo depois de um voo internacional gigante, ainda falta a parte mais difícil da viagem. É um lugar onde a história, o isolamento e a genética de uma comunidade inteira se cruzam numa mancha de terra praticamente esquecida no meio do Pacífico. 7 lugares, 7 formas diferentes de isolamento, e todos com uma coisa em comum: se você quiser ir, esqueça o avião. O mar é o único caminho. Se você curtiu essa lista, deixa o like, comenta qual desses destinos mais te chamou a atenção e se inscreve no canal, porque tem muito mais lugar incrível e esquecido no mundo pra gente explorar juntos. Até o próximo vídeo.